Boa tarde a todos, queridos irmãos, queridos companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado do Evangelho de Jesus, nesta belíssima tarde do dia 30 de maio de 2020. Então, por isso, agradecemos ao nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dispensado ao longo da nossa trajetória de seres imortais, de espíritos milenares. Então agradecemos a todos e agradecemos a vocês que vão chegando e se conectando para estudarem conosco, para estudarmos juntos mais uma vez o Evangelho de Jesus. E para este momento, nós trouxemos mais um estudo do livro Agenda Cristã, o capítulo 41. Capítulo 41, André Luiz trouxe como título Defenda-se. Então André Luiz nos pede, nos orienta para que nós nos defendamos, para que nós nos comportemos com vigilância constante para não nos prejudicarmos na nossa trajetória. Vigilância constante em relação aos nossos pensamentos, em relação às nossas atitudes, os nossos atos do dia a dia, para termos uma vida mais equilibrada. Então André Luiz, ele começa este capítulo 41 nos dizendo, em primeiro lugar, sobre os nossos ouvidos. Ele diz da seguinte maneira: não converta seus ouvidos num paiol de boatos. Vejamos o termo que André Luiz usa aqui através de Chico Xavier para que não transformemos os nossos ouvidos em um paiol de boatos. Emmanuel usa nas suas reflexões, que inclusive já falamos, já fizemos comentários acerca dessas palavras de Emmanuel, onde ele fala para usarmos os nossos ouvidos como se fossem extintores para apagar todos esses boatos maledicentes que chegarem aos nossos ouvidos, que possamos usá-los como extintores e apagar este incêndio. Não passarmos adiante, não espalharmos ainda mais o fogo na floresta. Então André Luiz já nos diz para não transformarmos os nossos ouvidos em um paiol de boatos. E aí ele acrescenta dizendo, por que não fazermos isto? Porque a intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Então a intriga, sem sombra de dúvida, é esta víbora. Conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala sobre este assunto, que muitas pessoas são como cestos de flores. São belas, bem arrumadas, bem apessoadas, mas são exatamente conforme André Luiz coloca aqui. Embaixo deste cesto de flores, embaixo daquela máscara que, via de regra, nós usamos, existe uma verdadeira víbora. Então, que possamos, vigilantemente e constantemente, não nos comportarmos desta forma. E para isto, Jesus nos dá uma receita, conforme a anotação de Mateus, no capítulo 26, no capítulo 26,
versículo 41, é onde Jesus nos chama a atenção: vigiai e orai. Então Jesus, há 2000 anos atrás, já nos deu a receita para não cometermos estas sandices na nossa vida. Nós temos que estar constantemente em vigilância. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E André Luiz diz na sequência o seguinte: não transforme seus olhos, ele falou dos ouvidos, agora fala dos nossos olhos. Não transforme os seus olhos em óculos da maledicência. Então não transformemos os nossos olhos para enxergar só coisas ruins em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. E em muitas situações, estas imagens que nós corrompemos, só nós a enxergamos. Porque em muitas situações nós olhamos uma determinada cena e enxergamos uma coisa através dos nossos olhos da maledicência, corrompemos aquela imagem e outras pessoas que estão à volta olham a mesma imagem, a mesma cena e veem coisas completamente diferentes. E depois, se você perguntar a elas se elas viram aquela cena, o que aconteceu, e você faz o seu relato da forma que você enxergou com os seus óculos da maledicência, elas vão falar para você: eu não vi nada disso. Eu enxerguei completamente diferente a cena. Então, que possamos usar os nossos olhos não como óculos da maledicência. E Jesus, também na sua sabedoria, ele nos falou sobre isto, sobre o uso dos nossos olhos. Anotação também de Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 22, Jesus nos disse da seguinte maneira, que a candeia do corpo, a candeia, a luz do nosso corpo são os nossos olhos. Então ele diz que a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Então aqui Jesus nos fala sobre esta candeia do corpo, que é o olho, ou que são os olhos. Se nós usarmos corretamente os nossos olhos, esta candeia que nós temos à nossa disposição, todo o nosso corpo será luminoso. E no versículo seguinte, no 23, ele nos chama a atenção. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Então, conforme André Luiz nos chama a atenção, se usarmos os nossos olhos sempre com os óculos da maledicência, nós estaremos levando o nosso corpo para as trevas. Agora, se usarmos os nossos olhos, conforme Jesus nos fala, aqui no versículo 22, de forma simples, de forma inteligente, como devemos ou deveríamos usar, a nossa estrada será toda luminosa, porque o nosso corpo será todo luz, será todo luminoso. E aí na sequência, André Luiz ainda nos diz da seguinte maneira sobre estes esclarecimentos em prol da nossa defesa aqui na nossa caminhada. Não faça de tuas mãos lanças para lutar sem proveito. Então aqui, como já ouvimos ele falando sobre os ouvidos, sobre os olhos, aqui ele fala sobre as mãos. Que não usemos as nossas mãos, não transformemos as nossas mãos em lanças sem proveito, para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Então as nossas mãos, conforme os espíritos amigos mais esclarecidos nos orientam, as nossas mãos não estão aqui no nosso corpo
simplesmente para enfeitá-lo. Não! Os nossos braços, as nossas mãos não estão aqui para ser enfeite do nosso corpo, mas como instrumento para a sementeira do bem, para usarmos na prática da caridade. E aí na sequência André Luiz ainda nos diz: não menosprezes suas faculdades criadoras. Não menosprezes suas faculdades criadoras, centralizando-se nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Então aqui ele nos chama a atenção para as nossas faculdades, a nossa inteligência. Usemos as nossas faculdades criadoras, usemos a nossa inteligência, a nossa liberdade de pensar para praticarmos o bem, não para fazermos coisas ruins, praticarmos o mal contra as outras criaturas, porque Deus nos concedeu a oportunidade da inteligência, nos concedeu a oportunidade de atingirmos a idade da razão, construirmos pouco a pouco, e ainda estamos construindo a nossa intelectualidade, não para usarmos esta intelectualidade para a prática do mal, mas para auxiliarmos neste campo infinito do bem. André Luiz ainda acrescenta da seguinte maneira: não condene sua imaginação às excitações permanentes. Então aqui ele nos fala sobre as nossas imaginações para as excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Então as nossas criações inferiores, com certeza, aí entra mais uma vez a orientação de Jesus para a vigilância constante em relação às nossas criações mentais, às nossas imaginações, porque elas, sem sombra de dúvida, se estão nessa faixa de inferioridade, atormentarão o nosso mundo íntimo, atormentarão a nossa caminhada. Precisamos constantemente desta vigilância, precisamos constantemente mentalizarmos o bem para andarmos em melhor equilíbrio e em maior equilíbrio na nossa trajetória, aqui pela Terra ou onde quer que estejamos. E André Luiz ainda acrescenta a seguinte orientação para a nossa defesa: não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Então aqui André Luiz nos chama a atenção que precisamos ensinar os nossos sentimentos ao gozo do prazer de servir, não, sem sombra de dúvida, à volúpia que nos leva ao sofrimento, ou que nos levarão ao sofrimento, mas sim ao prazer de servir. Servir constantemente na seara do Cristo, na seara do bem, na seara do amor. Sabemos que é difícil falar sobre isto, é bem mais fácil, ou melhor, é muito fácil falarmos sobre isto. Nós sabemos que praticar, conforme ele nos fala aqui, em relação às nossas imaginações, às nossas criações inferiores, é fácil falar sobre isto. Mas, se não estivermos constantemente em vigilância, constantemente estamos viajando nessas faixas inferiores, porque é bem mais fácil. E aí André Luiz encerra os seus ensinamentos nos chamando à defesa da seguinte maneira: não procure o caminho do paraíso indicando aos outros a estrada para o inferno. Muitos de nós
se mais uma vez entre os ensinamentos de Jesus, se não estivermos vigilantes constantemente, nós procuraremos o caminho do paraíso, mas indicando aos outros, conforme ele fala aqui simbolicamente, o caminho do inferno. E aí ele encerra dizendo: a senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Então, este caminho para o céu é uma construção particular de cada um, é um trabalho individual, realizado no nosso interior, no nosso íntimo, porque Jesus nos fala que céu e inferno está dentro de cada um de nós. Se o céu ou o inferno nesta condição simbólica das nossas vibrações, e também céu nessa condição de vibrações, nosso estado de espírito, como nós sabemos, é apenas esse estado vibratório da alma. Então, sem sombra de dúvida que a construção dessa estrada é também dentro de cada um de nós, através das nossas atitudes. Então, que possamos verdadeiramente nos esforçarmos constantemente para construirmos esta senda que nos leva ao céu, através do nosso equilíbrio, através das nossas boas escolhas, através, conforme ele nos fala aqui no início da leitura, usando constantemente as nossas mãos, usando constantemente a nossa inteligência, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para a sementeira do bem. Paz a todos nós. Muito obrigado a todos vocês, companheiros de jornada, queridos irmãos de jornada. Muito obrigado pela caridade que fizeram neste momento em nos acompanhar mais uma vez nas nossas reflexões. Estamos aprendendo juntos. Somos seres em construção. E com certeza, fazendo esse trabalho conjuntamente, se tornará mais fácil para todos nós. Até breve, meus irmãos. Até muito breve, onde nos reencontraremos para darmos continuidade às nossas reflexões. Reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que Jesus nos envolva, que Jesus nos ampare, hoje, agora e sempre. E que assim seja, meus irmãos. Paz aos nossos corações.